Ainda bem, né, gente? A poesia nos salva da mediocridade. Então, vamos falar de Camões. Todos estão vendo a tela inicial do PowerPoint. Camões, Sonetos, O Mundo a Seu Tempo. Sim? Beleza, então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, antes de falar do Camões, dos sonetos, a gente precisa entender que ele viveu uma época de início de mudanças muito profundas, né? Se a gente localizar na linha do tempo, a Idade Média tinha terminado há menos de um século quando Camões nasceu. E ele viveu toda a efervescência, não só das mudanças de organização social, um começo de organização de maiores cidades fora de muros, a questão de reforma e contra-reforma, mudanças na religião, mudanças na maneira de ver o mundo, e claro que tudo isso se reflete na obra. Eu selecionei alguns dos sonetos aqui, vou comentar com vocês, mas é preciso falar do mundo porque a arte é espelho de um tempo, toda a arte é espelho do seu tempo, tá certo? E a gente não pode olhar um produto artístico, seja um poema, seja um quadro, seja uma escultura, sem entender o que acontecia naquele tempo, porque senão a gente erra na interpretação. Eu não posso olhar Camões, que escreveu no século XVI, com o olho de 2020, porque senão vai dar bem errado. A gente vai correr o risco de fazer uma interpretação anacrônica, né, que é uma interpretação fora do tempo histórico. Então, vou falar um pouquinho de Camões, uma brevíssima explanação biográfica, e falar do tempo. Eu coloquei o Enxergar Além como biografia, porque o retrato mais comum que se tem de Camões é esse, né? Você vê Camões com um olho só. E, de fato, ele perdeu um olho numa guerra. Camões tinha formação militar e combateu em nome de Portugal. Ele nasceu, não se sabe exatamente o ano, ou 1524 ou 1525. Precisamos lembrar que, naquela época, a datação era uma coisa bastante imprecisa. E ele viveu uma fase muito, além das mudanças do mundo, das mudanças de concepção, mudanças de Portugal, né? Quando Camões nasceu, Portugal já era uma das potências mundiais, lembrando que Portugal e a Espanha se lançaram ao mar ali no final do século XV, chegaram à América em 1492, a rota para as Índias alguns anos mais tarde, em 1500 chegaram ao Brasil, então já era ali uma potência comercial, uma potência econômica europeia. Ele viu uma fase áurea de Portugal, mas viu um declínio. Em 1580, quando ele morre, e essa sim é uma data certa, é o mesmo ano em que Portugal entra sob domínio espanhol e fica pelo controle da Espanha por 60 anos, até 1640. Por toda a percepção que tinha o Camões, seja pela vivência militar, por ter combatido fora do país, por conhecer várias partes do mundo, ele já percebeu que Portugal não ia bem, que o destino de Portugal era muito incerto, muito triste, tanto que no epílogo, no final da sua grande obra, Os Lusíadas, no último canto, ele fala que ele tem a lira rouca, né? Ele não quer mais cantar aquele país que parecia sucumbir a interesses. E, de fato, 8 anos depois da publicação dos Lusíadas, que em 1572, Portugal entra sob esse domínio espanhol. Camões não vê essa fase, ele morre exatamente nesse ano, mas pelo andamento da carruagem ele já via que isso ia acontecer. E por que Camões tinha essa visão tão arguta, tão elaborada e conseguiu escrever sobre tantos temas? Primeiro que Camões tinha, como eu disse, habilidades militares. Ele tinha um título, acho que era um baronato, mas alguns títulos, vocês sabem que eles eram distribuídos sem grandes critérios. Uma família podia ter título e empobrecer, e era o caso dele, né? Era uma família empobrecida, e aí ele não sobreviveu às expensas de dinheiro, de riqueza. Ele precisou trabalhar, ele precisou batalhar a grana dele, precisou também de favores. Ele chegou a ter algum patrocínio em fim de vida do governo português depois da publicação dos Lusíadas. Diz a biografia que o Camões era um cara muito impulsivo, de gênio muito forte, e era aquela pessoa que falava as coisas na lata, né? Bateu, tomou e não tinha jeito. Então isso fez dele uma persona não grata. Isso significa que ele foi exilado por falar demais, e por conta da formação militar ele acabou combatendo tanto na África, quanto nas Índias, quanto na China. Portanto, exceto Américas, ele conheceu bastante do domínio português em outros países. O olho direito dele ele perdeu perto, numa batalha na região de Ceuta, na Espanha, perto de região de Ceuta e Gibraltar, se não me engano, por ali, tá? Mais ou menos no mapa, mas na Espanha, do lado de Portugal.
Essas múltiplas vivências que o Camões teve, essa personalidade muito arisca e, ao mesmo tempo, muito esperta, trouxeram para ele uma habilidade de visão maior que a do homem comum e um talento muito grande. Né? Camões ele escreveu coisas basilares da língua portuguesa. Você não fala em literatura em língua portuguesa sem falar de Os Lusíadas e sem falar de sonetos. As Lusíadas, a nossa grande epopeia, publicado em 1572, que narra toda a viagem da esquadra de Vasco da Gama às Índias, que deu a Camões algum conforto mínimo, quando eu digo mínimo no final de vida, porque ele passou a receber uma pensão do governo que, na verdade, serviu para ele não morrer de fome, né? Mas, mesmo assim, ele vivia ainda pobre, ele sobrevivia, digamos. E ele escreveu sonetos, que são o nosso assunto, e ele é considerado um dos grandes sonetistas, né, da língua portuguesa. Nós temos em Portugal, o ABC do soneto. O A é Antero de Quental, do realismo, século XIX. O B é Bocage, Manuel Maria Barbosa do Bocage, Árcade. E o C é Luís Vaz de Camões, no classicismo. Então, dos 3 grandes sonetistas, um deles é Camões, ok? Muito bem, essa é mais ou menos a biografia do Camões. Eu não vou me deter muito na biografia do Camões, porque ela é só uma referência. A gente sabe que quem fala na poesia é o eu lírico, não é o autor. Mas a biografia do autor é importante como referência do tempo. Por falar em tempo, eu cito aqui o início de um soneto que nós vamos ler, que é Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, para dizer para vocês que Camões viveu justamente um tempo de grandes mudanças, como eu adiantei no começo da aula, e como eu vou pontuar para vocês algumas mudanças que são importantes e que se refletem na obra dele. Então, vamos lá. Primeira coisa, você teve uma mudança nas 2 visões de mundo que foram predominantes durante toda a Idade Média. Vejam que durante a Idade Média, falando em termos de civilização ocidental, você tinha uma hegemonia da igreja. A igreja mandava no mundo junto com os reis. Então, você tinha os reis por direito divino e uma influência praticamente total da igreja, porque quem discordasse da igreja era queimado, né? Você tinha ali o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição e tal. Então, a maior potência ocidental, porque mandava em vários reinos, em vários países, era a Igreja Católica. Aliás, uma curiosidade para vocês, as alegorias que nós temos até hoje de Deus, de diabo, de céu, de inferno, são alegorias criadas nessa época, criadas na Idade Média. Vocês têm ideia de por que existem essas alegorias? Por que a igreja criou essas imagens de fogo, de anjo e tal? E por que isso acaba se refletindo na poesia? Alguém tem ideia? Se alguém tiver ideia, pode colocar aqui no chat que eu estou vendo. Isso, Catarina, controlar o povo pelo medo. Alienação, Andrei, mais ou menos. A alienação do povo vinha pelo fato de você ter, vamos chutar alto, 90% de pessoas analfabetas ali, que era a classe mais baixa, né, que era o campesinato, eram os camponeses, a Europa era agrária, claro, que viviam, né, que até da metade para o final da Idade Média, viviam em feudos, e quando o sistema feudal começa a ruir com o surgimento dos burgos, passam a viver ou ainda nas terras ou nas pequenas cidades, mas era um povo ignorante no sentido real mesmo, eles não tinham nenhum acesso ao conhecimento. Então, quem sabia ler e escrever ou era alta nobreza ou era alto clero, e nem todos os nobres sabiam também. Portanto, a Igreja Católica ela trabalha com abstrações, né? Pecado e perdão são itens abstratos. Como é que eu vou explicar para uma pessoa que se ela pecar, ela vai para o inferno, se a pessoa que não tem acesso à leitura e escrita não vai compreender a abstração do que vem a ser o inferno? Justamente criando uma imagem. Do que as pessoas tinham medo? Do fogo. O fogo, ele era controlado, mas mesmo assim ele ainda era muito arisco, ele causava grande dano. Então, associar fogo a inferno, a queimar, era uma figura muito propícia para causar medo. E aí as pessoas não queriam ir para o inferno porque associavam o inferno ao fogo, assim como a fealdade, a feiura da figura do diabo, né? Por isso que Jesus, por exemplo, ele é criado com uma figura muito bonita e o diabo com uma figura muito feia. Para você associar a ideia de perdão, a beleza, a paz e a Jesus, e a ideia de pecado, a feiura, ao fogo e ao diabo. E aí a igreja ela conseguia controlar isso com muita facilidade, porque não havia questionamentos. Na Idade Média,
nós tínhamos uma teoria teocêntrica, que dizia que o que estava no centro do universo era Deus, e em relação ao mundo, a teoria era geocêntrica, quer dizer, a Terra que estava no centro do sistema de planetas. Acreditava-se, por exemplo, que a Terra era plana. Tudo bem que Planilson você tem passeando por aí até hoje, né? Acho que devem ter ressuscitado alguns da Idade Média e continuam dizendo por aí que a Terra é plana. Mas, enfim, houve uma mudança, houve um questionamento, junto aos questionamentos da própria fé católica, com a ciência, com a volta da ciência que foi trazida pelo Renascimento, pela arte, pela pesquisa, começaram a dizer, olha, veja bem, o centro de tudo não é Deus, o centro de tudo é o homem, porque é o homem que produz, é o homem que pesquisa, é o homem que gera o conhecimento. Isso tem a ver também com o Renascimento e com a retomada de valores clássicos. Então, você sai do teocentrismo e vai para o antropocentrismo, ou seja, você começa a viver uma mudança que é longa, que se estende bastante. Camões captura o começo disso, né? Tanto é que ele mistura na obra dele referências católicas e algumas referências pagãs, e isso vai se refletir, vai bater lá na frente no Barroco em Gregório de Matos, que vive esse conflito pecado e perdão, amor carnal, amor espiritual, né? Então isso vai se desenrolar ainda por muito tempo, mas o epicentro é aqui, é no século XVI. E você tem as pesquisas de cientistas como Galileu Galilei, como Nicolau Copérnico, que mudam a perspectiva de visão da Terra. Então, não há geocentrismo, há heliocentrismo, o que está no centro do sistema planetário é o Sol, o sistema é solar, o sistema não é terrestre, não é a Terra que é o centro de tudo. E além de a Terra não ser o centro de tudo, ela é redonda, né? Essa noção foi um choque, tanto que esses cientistas tiveram que, inicialmente, negar aquilo que diziam, porque era considerado um pecado, uma blasfêmia para quem dominava o mundo à época, que era a Igreja Católica, certo? O Renascimento também é um contexto importante, ele vem lá do século XV e entra no século XVI, porque ele trouxe a arte à volta dos valores clássicos, né? A recuperação desses valores, mas o epicentro do Renascimento não foi Portugal. É importante dizer que um dos países, ou o país que teve maior produção renascentista foi a Itália, e dentro da Itália a cidade de Florença, porque você tinha uma família muito endinheirada ali, que era a família Médici, que praticava o mecenatismo. O que é o mecenatismo? É o patrocínio a artistas, a cientistas, né, que saíram dali. Também nessa época, também nesse século XVI, você teve o primeiro grande racha na Igreja Católica, em Wittenberg, na Alemanha. Deixa eu conferir a grafia que eu anotei aqui. Eu vou soletrar, tá? Se fala Wittenberg. Eu falo Wittenberg, mas deve ser outra pronúncia em alemão. Eu devo estar falando algo quase sacrílego aos ouvidos de quem fala alemão. Mas, enfim... Wittenberg era a cidade de um padre chamado Martinho Lutero. Só que ele começou a perceber que a igreja estava fazendo muito mais cagada do que acertando as coisas, pelo menos na visão dele. E uma das coisas que mais irritavam Lutero era a venda de indulgências, quer dizer, basicamente a igreja loteava o céu e vendia. A gente vê isso hoje em algumas religiões, mas a Igreja Católica fez isso com muito mais propriedade por muito tempo. E aqui não vai nenhuma crítica à fé, vai uma crítica aos fatos, né? A Igreja Católica enriqueceu à custa do terrorismo, da perseguição e da venda de indulgências. Terrorismo por quê? Porque, de repente, se eu tinha uma família ali com muito dinheiro e a igreja queria aumentar o poder, inventava que uma mulher ali era bruxa e vamos que vamos. E essa venda de indulgências, esse loteamento do céu, deixou Lutero muito pé da vida. E aí ele foi estudando, né, tudo que estava errado, e ele elaborou 95 teses contra a igreja e pregou lá na porta da igreja onde ele próprio era padre, nessa cidade alemã de Wittenberg. Isso foi em 1517, é o marco do início do que a gente chama de Reforma Protestante. Junto com Lutero veio João Calvino, que era um teórico, um teólogo que fundamentou isso, fundamentou em termos normativos essa reforma. Quando se esperava que a Igreja Católica fosse abrir um pouco mais o seu leque, então fosse aceitar conversar, não, a igreja fez a contra-reforma e piorou ainda mais, fechou ainda mais os seus dogmas, as suas leis e a Inquisição, só que dali para frente a igreja já não tinha mais força, né? Depois da contra-reforma,
a igreja foi perdendo poder, e esse poder que ela perdeu, ela nunca mais se recuperou. O período clássico, né, o século XVI, que vem da influência renascentista, ele retoma ideias e formas da antiguidade clássica greco-romana. Se vocês virem, por exemplo, as esculturas renascentistas, os grandes escultores, Da Vinci, Michelangelo, eles esculpem baseados nessa ideia de perfeição da forma, claro que relida, reinterpretada, mas vinda da antiguidade clássica. E até a ideia de amor, que a gente vai estudar em Camões, vem dessa antiguidade clássica, vem da concepção platônica. Eu vou detalhar isso já já. Além disso, para fechar, como eu comentei no começo, você tinha a expansão marítima europeia a pleno vapor, você já tinha Portugal, Espanha, você já tinha Holanda no mar, a Inglaterra, então a França, você tinha vários países se lançando ao mar para aumentar seus domínios e o seu poderio econômico. Portanto, a Europa estava em ebulição no século XVI, e é esse contexto de ebulição, é neste contexto de ebulição que se insere o Camões. Alguma dúvida até aqui? De boas, Wendel? Ok. Então, eu vou falar um pouquinho da base filosófica da poesia de Camões, por extensão da poesia do período clássico, tá? Uma coisa importante, gente, quando eu falo em período literário, classicismo, arcadismo, barroco, qualquer período que eu fale, por favor, eu não estou falando de valores estanques, eu não estou dizendo, olha, o classicismo começou em tal data e terminou em tal data. Não é assim que a coisa funciona. Tá? Quando eu falo de período, eu falo de características comuns. Isso não significa que quando começa o barroco, por exemplo, ninguém mais escreve a maneira clássica e todo mundo passa a escrever da maneira barroca. Tá? Esses períodos, essas escolas literárias são mais marcos didáticos, porque o que aconteceram foram os fatos foram estudados. Por isso que eu digo a vocês se prendam aos fatos e ao que vocês leem, não fiquem tentando decorar características de um tempo, que pode ser que nem todas batam num texto ou no outro. Mas, enfim, a base filosófica da estética, da arte clássica, e claro que chega à poesia, vem de dois gregos, como eu disse, retomada da antiguidade greco-romana. Um deles é Platão, quando fala do mito da caverna, que eu sei que vocês já estudaram, e que quem teve as aulas de redação comigo, eu até comentei quando eu falei do tema do Kant, eu voltei ao mito da caverna. Então, o mito da caverna, ele trata da diferença de dois mundos, eu vou resumir bastante, porque o nosso interesse não é contar o mito. Ele fala do mundo sensível em oposição ao mundo inteligível, formas em oposição a ideias, cópia em relação à perfeição. Para Platão, a ideia é da ideia que você pode chegar à perfeição, porque todas as formas são imperfeitas. Se a ideia deve predominar sobre a forma, ela deve predominar, inclusive, no que diz respeito ao sentimento, ou seja, a melhor atração que eu posso sentir por alguém é a atração como ideia, e não a atração como forma. Nesse sentido, é a atração, entre aspas, espiritual, e não a atração corpórea. Porque o amor carnal, ele é forma, e se ele é forma, ele é impuro, ele é imperfeito. Esse amor é sublimado, e ele se transforma na ideia do ser amado. Essa transformação do amor carnal, que causa sofrimento, ao amor ideal, que é perfeito, é o que eu chamo de neoplatonismo amoroso. Para Aristóteles, que vem depois de Platão, né, você tem Sócrates, aí Platão é discípulo de Sócrates, e Aristóteles é discípulo de Platão. Aristóteles caracteriza a arte como mímese. O que é mímese? Mimetizar. Se você for procurar no dicionário, você vai achar mímese como imitação, mas isso seria uma banalização do conceito de mímese na arte. A mímese, primeiro, é uma captação das essências do mundo, ou seja, a arte não é simplesmente uma imitação. A arte capta a essência é a ideia, e essa ideia é transformada na forma artística. Então, eu capto a essência do amor e transformo essa essência em forma, por exemplo, em um soneto. O objetivo final da arte, ao captar a essência e transformar em forma, que é o processo mimético, é purificar os seres e libertá-los das impurezas do mundo, que seria atingir o momento catártico, atingir a catarse. Tranquilo? Essa é a base do que a gente vai ver em Camões. Quero falar uma coisa para vocês que serve para toda a literatura, tá? Não serve só, estou olhando aqui o tempo, ainda temos bastante, não serve só para Camões, serve para interpretação de obra literária, e é uma interpretação que não é minha. O professor Antônio Cândido, que foi
um dos grandes pesquisadores de literatura no Brasil, ele faleceu recentemente, se eu não me engano, em 2016, professor emérito da Universidade de São Paulo. Ele disse que a literatura se estrutura por esse tripé, por esse triângulo que vocês estão vendo: autor, obra e público. O autor e o público, eles estão nos vértices inferiores, por quê? Porque a relação entre autor e público, ela não interessa exatamente para uma obra. O que eu quero dizer? Não interessa se eu conheço o autor, se eu acho o autor legal, bonito, simpático, se sou amigo, se não sou. A relação não é horizontal. A relação se dá com o ponto do vértice mais alto do triângulo, que é a obra. Ou seja, eu leio Camões não porque eu achei que Camões era legal ou porque eu gostei da história de vida dele. Eu leio Camões porque a obra dele é boa, porque ele consegue trazer para a obra, ele consegue criar uma dimensão com a qual eu me identifico, porque a arte tem como primeira finalidade a contemplação e depois ela traz pelo conteúdo a reflexão. Então, quando a gente fala em obra literária, não dá para dizer o Camões falou isso no soneto, porque não é o Camões. Quem fala é a obra, por isso que a gente fala em voz lírica, por isso que a gente fala em eu lírico, por isso que quando a gente analisa um romance, por exemplo, a gente fala no personagem, não no autor, porque na obra a figura do autor desaparece, na poesia você tem a figura do eu lírico, no romance, por exemplo, você tem os personagens que trabalham no enredo. Só para a gente sintetizar essa tríade, lembrem da autopsicografia do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Porque quando ele cria uma obra, não importa a dor dele, nem a dor do público, e sim a dor do personagem. É a dor da obra, é a dor criada que dá à obra uma dimensão de verossimilhança. Verossimilhança, que é a semelhança com o que possa vir a ser verdade. Tranquilo esse entendimento, essa diferença do que se materializa na obra em relação ao próprio autor? Sim, vocês estão conseguindo entender? Tá tranquilo? Beleza, então, seguindo. Falar um pouquinho do soneto, que é o que a gente está estudando. O soneto era um poema novo em Portugal, ele foi introduzido em 1527, não por Camões. Camões era até criança, né? Camões tinha 2, 3 anos ali. Quem trouxe o soneto a Portugal foi Sá de Miranda, um poeta da época que viajou à Itália e entrou em contato com essa forma. Aliás, entrou em contato com essa forma e com a obra de Francesco Petrarca, um escritor italiano que influenciou bastante essa galera aí do século XVI. Eu vou explicar um pouquinho o soneto, o que é, para quando vocês baterem o olho, identificarem, tenham clareza. O soneto é um poema com 4 estrofes. Estrofe é um conjunto de versos, divididas da seguinte maneira: as 2 primeiras estrofes são quadras, ou seja, são 2 estrofes com 4 versos em cada uma. Após as quadras, você tem 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 3 versos. Então, a sequência de estrofes é 4, 4, 3, 3. 4 estrofes, 2 primeiras com 4 versos, 2 últimas com 3. Além disso, você tem a questão da metrificação, que é a sílaba poética. Cuidado que sílaba poética não é igual à sílaba gramatical. Eu vou mostrar para vocês rapidamente isso, porque também a nossa finalidade aqui não é estudar metrificação. Mas vamos lá. Os versos dos sonetos, eles têm 10 sílabas poéticas e esquemas de rimas definidos. Nas quadras, você tem 3 possibilidades. Ou você tem as rimas paralelas, A, B, B. O que é A, B, B? O que eu estou falando com letra? Digamos, a primeira rima é mar, a segunda é amar. Então, ar, ar. A primeira rima, né, o final do primeiro verso, eu coloco A. Se o final do segundo verso rimar com o primeiro, eu coloco A de novo. Se for uma rima diferente, B. Então, digamos que eu tenha ar, ar, ão, ão. Então, é A, B, B. Se eu tiver ar, ão, então, ar é A, ão, que é diferente B, aí volta para o ar, é A, ão, B. É o que eu chamo de rima cruzada. E a rima interpolada seria ar, ão, ar, só para dar um exemplo, tá? Então, eu tenho esses 3 tipos de rima nas quadras, ou as paralelas A, B, B, ou as cruzadas A, B, né? Agrupadas A, B, ou eu tenho A, B, A, que eu chamo de interpoladas. Nos tercetos, eu tenho uma variação maior.
Nos tercetos eu posso ter se, que seria uma terceira terminação diferente, então eu tenho ar, ão, oi, e assim vai, né? Para cada terminação diferente eu ponho uma letra. Então, nos tercetos pode ser CDE, CDE, então eu ter 3 tipos de rimas, eu ter só mais 2 tipos de rimas diferentes nos tercetos, aí não tem exatamente um esquema tão fixo como nas quadras. O que é mais fixo nos sonetos são as rimas das quadras, e a gente vai ver isso nos poemas. Em relação a Camões agora, o soneto camoniano, eu falei para vocês do soneto em geral, agora eu vou falar da forma do soneto camoniano. Os sonetos de Camões, eles são muito sonoros. O Camões, ele foi um poeta que eu costumo dizer da transpiração, não da inspiração, ou seja, ele fez um trabalho muito detalhado com os sonetos dele, em todos os sentidos, como em toda a obra, como fez com os Lusíadas também, porque os Lusíadas também é todo decassílabo. Na sonoridade, quando você vai ler um soneto do Camões em voz alta, você vai perceber a assonância, que é a repetição de sons vocálicos, ou a aliteração, que é a repetição de sons consonantais. Você tem nas quadras ou rima cruzada ou rima interpolada. Então, voltando aqui, o Camões vai usar ou ABAB ou ABBA em predominância. Vejam que eu não estou falando totalidade. Eventualmente pode haver rima paralela, mas a maioria cruzada ou interpolada, e ele vai usar 2 tipos de decassílabo, o heróico e o sáfico. Todos os decassílabos têm a última sílaba poética, que é a 10ª, como tônica. O heróico tem obrigatoriamente a 6ª sílaba poética tônica e a 10ª, o sáfico, a 4ª, a 8ª e a 10ª. O mais comum para Camões é o heróico. Uma curiosidade para vocês de onde vem verso sáfico. Verso heróico vem o que é o verso mais usado na epopeia. Os Lusíadas é escrito todo em decassílabos heróicos, que são versos de 10 sílabas tônicas com tonicidade obrigatória na 6ª e na 10ª. Sáfico, que é 4ª, 8ª e 10ª tônica, é um adjetivo que se refere a uma poetisa grega dos anos 600 a.C. Foi a primeira mulher que teve destaque na poesia ocidental, essa poetisa se chamada Safo. Mas por que não chegaram textos de Safo para nós, ou chegaram muito poucos? Lembra que eu falei do domínio da igreja? Safo era uma poetisa que escrevia com erotismo exacerbado nos poemas. Portanto, esse erotismo foi condenado pela igreja e, infelizmente, a maioria dos textos dela que tinham sobrado até a Idade Média foi queimada na época da Inquisição, mas ficou a homenagem verso sáfico, em homenagem a essa poetisa Safo. Tranquilo? Vou falar para vocês da metrificação de um verso rapidamente. Como eu já disse, a nossa ênfase aqui não é ensinar metrificação. Eu quero entrar nos sonetos, mas eu só quero mostrar para vocês o que é metrificar um verso. Eu trouxe aqui um exemplo dos Lusíadas, que é a epopeia camoniana, que é o decassílabo heróico. Então, vamos lá, ó. Se dizem fero amor que a sede tua, nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres áspero tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Esse trechinho é do episódio de Inês de Castro, a rainha morta, o amor da vida de Dom Pedro, que era Dom Pedro I em Portugal, porque o nosso Dom Pedro I aqui foi Dom Pedro IV lá, que o rei, o pai de Dom Pedro, manda matar. Então, vejam uma coisa aqui. Primeiro, a sílaba tônica 10ª está em amarelo. Aí vocês vão falar, mas sobrou uma sílaba, sobrou um A, sobrou um H, eu não conto, tá? Eu conto para efeito de rima, mas eu não conto para efeito tônico. O verso, a medida poética, ela termina sempre na última sílaba tônica, que pode ou não ser a última sílaba do verso. A última sílaba tônica vai ser a sílaba do verso se for uma palavra oxítona. Se a última palavra do verso for paroxítona, a tônica vai ser a penúltima, eu paro a contagem nela. Se a última palavra do verso for proparoxítona, então será a antepenúltima. De qualquer maneira, eu paro sempre a contagem na última tônica, ok? Então, quando eu falo verso de 10 sílabas poéticas, significa que a última sílaba tônica, onde eu paro a minha contagem, é a 10ª sílaba daquele verso. E vejam que há algumas junções de pronúncia, então, fero amor, porque eu não falo fero amor, eu não tenho pausa, eu falo tudo junto, fero amor,
que há, se de tu, eu não falo que há. Então, tudo isso faz parte do detalhe da metrificação, né? Sangue humano, H é letra muda e por aí vai. Vejam que eu tenho a sexta sílaba tônica em todos os casos e a décima. Se eu tenho sexta e décima, eu tenho verso heróico. Marquei em verde as junções sonoras. Tá? Vocês podem dar uma olhada em metrificação depois, mas só para vocês entenderem o que são 10 sílabas poéticas, o que é aqui, no caso, um verso heróico. Vamos passar agora ao conteúdo dos sonetos e, enfim, às obras. O vocativo dos sonetos de Camões era grandioso, ele se referia à natureza, a seres fantásticos ou a pessoas ausentes, a amada ausente. Esse vocativo grandioso, né, essa referência, recebe o nome de apóstrofe. Por favor, não confundir com apóstrofo. Né? Apóstrofo é aquele sinalzinho que você coloca para marcar uma supressão de letra. Quando eu tenho, por exemplo, bica d'água, bica com B, viu, seus tarados? Bica d'água, esse d'água eu coloco um apóstrofo para marcar a supressão do E. Isso não confundam, tá? Apóstrofo é só um sinal gráfico. Apóstrofe é essa figura do vocativo grandioso. Nos sonetos, ele recorre a quatro figuras de linguagem, em maioria, a metáfora, né, que é aquela figura que associa ideias, o hipérbato, que é a inversão da ordem da frase, vocês sabem que em português a ordem é sujeito, verbo, complemento. Quando eu inverto isso, coloco o verbo ou complemento antes, eu chamo de hipérbato ou inversão. Por que isso ocorre? Porque é poesia e porque vocês já viram poesia com medida fixa. Então, a ordem das palavras importa para a contagem das sílabas, por isso que às vezes pode haver inversão. Ele trabalha com dois tipos de oposição, ele trabalha com a antítese, que são ideias contrárias, e o paradoxo, que são ideias contraditórias. Então, por exemplo, bem e mal, certo e errado, claro e escuro, são antíteses. São ideias contrárias, mas que convivem. Liberdade que aprisiona, fogo que arde sem se ver, como está no soneto, é paradoxo, porque aí é contradição. E ele trabalha com a hipérbole, que é bem diferente da hipérbole que vocês conhecem em matemática. A hipérbole, figura de linguagem, tem a ver com a intensificação. Hoje se entende a hipérbole como um exagero, fazer tempestade em copo d'água. Mas para Camões ela é usada para intensificar o que ele quer dizer. Muito bem. Outras coisas que acontecem são reiterações vocabulares, então quando ele trabalha a mesma palavra e vai derivando, ou quando ele enumera, quando ele faz gradações para aumentar a intensidade dramática, a intensidade sentimental do texto. Isso são mecanismos pensados, são mecanismos trabalhados no soneto. Muito bem, podemos passar para a leitura das obras? Alguém quer chá? Tranquilo, pessoal? Aceita um chá, Laura? À vontade. Vamos lá. Então, eu vou falar dos 3 grandes temas do soneto camoniano, exemplificando cada tema com uma obra. A apostila traz para vocês, né, o caderninho dos sonetos, vários outros temas. Eu selecionei os 3 principais, os 3 que são mais recorrentes na obra camoniana. O primeiro tema são as mudanças constantes. O que são as mudanças constantes para Camões? E a constatação do dinamismo do mundo. E vejam que ele vivia uma época em que as mudanças eram muito velozes para o que já tinha sido até ali. Se você teve na Idade Média 1000 anos com praticamente mudança nenhuma, em 100 anos tudo tinha virado praticamente de cabeça para baixo. Só que tem um detalhe, o mundo é dinâmico, beleza, tudo pode mudar, o homem pode mudar, a natureza pode mudar. Porém, a mudança da natureza é previsível. Quer dizer, a mudança da natureza se dá em ciclos climáticos, em estações do ano, chuva e sol e tal. O homem não. O homem muda, mas ele não segue um ritmo previsível. As mudanças humanas podem ser abruptas, podem ser repentinas e podem ter resultados tristes. O exemplo dessas mudanças constantes está no soneto 92 da lista. Eu vou colocar aqui, para quem estiver com o caderninho, ele está na página 10, segunda coluna. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades diferentes em tudo na esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. Então, veja, a novidade seriam aí os acontecimentos em geral. O ser é a personalidade, né, o que nós somos. A confiança, a segurança em si mesmo. Muito bem. Vejam que aqui ele já faz uma distinção. Mudam-se os tempos e mudam-se as vontades humanas. O mundo é composto de mudança e as qualidades, né, os resultados são novos. As novidades do mundo são previsíveis, as novidades humanas são diferentes em tudo da esperança, ou seja, as mudanças humanas são, na maioria, tristes. E ele explica isso logo a seguir, dizendo que do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, quer dizer, pode não haver bem nenhum nessa mudança humana, as saudades. Portanto, as mudanças da natureza, elas não geram sentimentos de alegria ou tristeza enormes, porque elas são previsíveis, mas as mudanças humanas sim. E o resultado da mudança humana, para o eu lírico, vai ser sempre negativo. Ou vai ser mágoa, porque é uma mudança que trouxe algo ruim, ou vai ser a saudade, porque o bem não dura muito e logo parte. E aí ele tem, na terceira estrofe, que é o primeiro terceto, a constatação da mudança da natureza. Como ele diz, todo mundo é composto de mudança, ele exemplifica ali. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. Muito bem, isso é uma constatação, quer dizer, você tem ali a passagem, por exemplo, do inverno para a primavera, beleza? Em mim converte em choro doce canto. Aí você tem a associação da mudança da natureza com a mudança do eu lírico, que é uma mudança negativa. E afora este mudar de cada dia, exceto esse mudar de cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía, ou seja, a mudança humana não é mais a mudança que se costumava ver, ela não está ligada necessariamente ao ritmo da mudança do mundo. Essa é uma constatação geral que Camões vai levar em toda a sua obra. Tranquilo o primeiro soneto? Alguma pergunta? Muito bem, vamos para o segundo. Segunda parte, o sofrimento amoroso. Agora vejam, quando eu falo em sofrimento amoroso, por favor, não confundam com o sofrimento amoroso do trovador. Nada a ver com a questão da coita amorosa, não é isso. O sofrimento amoroso é aquele sofrimento que existe enquanto existe a matéria, enquanto existe o amor carnal. Por quê? Como eu já expliquei para vocês, quando eu falei do neoplatonismo amoroso, o amor ele deve passar por um processo de sublimação. O que é essa sublimação? O amor material está associado ao pecado. Por que o amor material está associado ao pecado? Porque o corpo é forma. A forma imperfeita e a forma fenece, perece, morre. Portanto, o amor material ele nunca vai conduzir o indivíduo à realização plena, porque ele está fadado a acabar. Ou ele vai acabar na separação, ou ele vai acabar na morte. Já o amor idealizado, e quando eu falo idealizado, eu não estou dizendo necessariamente o amor perfeito, mas sim o amor transformado em ideia, ele conduz o indivíduo à realização plena. Por quê? Eu me desligo da vontade do corpo, então do desejo, do tesão, da libido, do sexo, chamem como quiserem, e eu me ligo na ideia amorosa. Então eu tenho a ideia de amar alguém, e se essa ideia é plena em mim e na pessoa, eu não preciso do contato físico. Olha, se Camões conseguiu viver isso, meus sinceros parabéns para ele. Amor sem nenhum contato físico, poxa vida, olha, eu passo essa, mas realmente essa é a ideia do neoplatonismo, né? Amar a ideia do ser amado e não o contato físico. Parabéns para quem consegue, para mim é complicado. A sublimação desses desejos, então, leva ao que se chama do sentimento puro, sentimento como ideia. O soneto 20 da lista, que é o nosso segundo exemplo, ele está na página 8, no finalzinho da primeira coluna. Cousa, para quem já leu Machado de Assis, sabe que é a grafia antiga de coisa. Transforma-se o amador na cousa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada.
Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada, ou seja, está ligada. Vejam que as duas quadras, elas explicitam, elas sintetizam poeticamente a questão do neoplatonismo amoroso. Então, transforma-se o amador na coisa amada, ou seja, aquela forma se sublima, a ideia de um e de outro passa a ser a mesma, portanto, os dois amantes, digamos, os dois amantes são uma coisa só, ligados na ideia. Por isso que essa transformação se dá por virtude do muito imaginar. Se ele consegue transformar duas pessoas em uma única ideia, ele não precisa mais desejar, porque ele tem dentro dele, dentro do sentimento, a parte desejada. É como se os dois corpos formam uma só ideia, ele está na mulher amada e a mulher amada está no eu lírico. É tudo uma coisa só. Se nela, então, se na coisa amada está a minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Claro que nada. Pela lógica do neoplatonismo amoroso, quando a forma se transforma em ideia, quando o corpo consegue ser deixado de lado pela virtude da alma, eu tenho a ligação que nunca mais vai se desfazer. Portanto, a minha alma deve descansar, pode descansar, pois com a alma do ser amado ele está ligado e as ideias se completam. Mas essa linda e pura semideia é semideusa, que como um acidente em seu sujeito, assim como a minha alma se conforma, está no pensamento como ideia, e o vive por amor de que sou feito, como matéria simples busca a forma. Então, esse mas, né, ele já traz aqui uma pequena oposição de ideias. Aí nós temos, dentro do vocabulário, quando ele fala em acidente e sujeito. Sujeito é a substância original, é a essência, né? Acidente é a qualidade, ou seja, essa semideusa, como a qualidade, como essência, assim como a minha alma se adapta e está no pensamento como ideia. E o vive por amor de que sou feito, como matéria simples, busca forma, ou seja, o vive por amor de que sou feito é o amor do corpo. O vive por amor é o amor da matéria. A matéria busca forma. A matéria simples busca forma, já admitindo que é uma busca errada, porque tem que haver a transformação da forma em ideia. Tranquila essa questão da transformação da forma em ideia e do neoplatonismo amoroso? Depois eu tenho o desconcerto do mundo. Você fala, nossa, professor, você escreveu errado, que vergonha, você escreveu desconcerto com C, nem parece que é professor de português. Sim, sou professor de português e desconcerto com C existe. Desconcerto com C tem a ver com a questão de concerto de música mesmo, né? Quando ele fala em desconcerto com C, ele quer dizer que como numa música mal executada, numa música mal regida, mal tocada, as coisas no mundo andam de modo estranho, de modo inverso ao que deveriam. Porque as pessoas boas sofrem injustiça e as pessoas más se dão bem. Tem até um poema dele que não é um soneto, né, mas em que ele fala, num outro poema, que ele, por cometer um único erro, foi penalizado, né, os maus vi sempre passar, no mundo grandes os bons vi sempre passar, no mundo grandes tormentos, enquanto os maus vi nadar em mar de contentamentos. Essa é a ideia do desconcerto do mundo para o Camões. Quer dizer, se as pessoas que são más, elas sempre se dão bem, elas têm as melhores coisas, os maiores amores, as melhores posições sociais, e os bons sempre se dão mal, isso está errado, esse andamento está errado. Por isso, desconcerto com C, como se fosse uma música executada ao contrário do que deveria. O resultado desse erro, obviamente, é o sofrimento, tá? O sofrimento da pessoa, obviamente, boa, que se dá bastante mal. Então, vamos lá. O exemplo do desconcerto do mundo está no soneto 104, ele está na página 14, na segunda coluna, para quem está com material e quiser acompanhar. Correm turvas as águas deste rio, que as do céu e as do monte as enturvaram. Os campos florescidos se secaram, intratável se fez o vale e frio. Até aqui, nós estamos falando de algo que é o ritmo da natureza, mas mesmo assim o turvo
se você entender como metáfora, é o impreciso, é o que você não vê. Então, o tempo frio, o tempo instável, ele tem a ver com a instabilidade do mundo, ele metaforiza a instabilidade e o desconcerto. Passou o verão, passou o ardente estio. Aí você fala, ué, que estranho, mas estio é calor, verão e estio são a mesma coisa? Não. A apostila até explica, eu quero reforçar para vocês, que verão, para o caso de Camões, quer dizer primavera, que vem do latim ver ou veres, e estio, o verão. Então, passou o verão, passou o ardente estio, quer dizer, passou a primavera, passou o verão. Umas coisas por outras se trocaram. Os fementidos fados já deixaram do mundo o regimento ou desvario. Fado é destino. Fortuna seria sorte. Tá? Então, quando ele fala os fementidos fados, ou seja, os destinos mentirosos, os falsos destinos, já deixaram do mundo o regimento, mas deixaram também o desvario. Opa, desculpa, caiu alguma coisa aqui. Deixaram a desordem. Ou seja, a falsidade trouxe desordem ao mundo. Quando ele fala os sementidos fados já deixaram do mundo o regimento ou desvario, significa que os destinos falsos, a mentira, de uma maneira mais ampla, trouxe desordem ao mundo. Tem o tempo sua ordem já sabida, que é o que está mostrando a primeira estrofe. Então, veja como ele tem um mecanismo nos sonetos de fazer uma constatação na primeira estrofe que vem retomada aqui na terceira. Tem o tempo sua ordem já sabida, o mundo não, mas anda tão confuso que parece que dele Deus se esquece. Então, contra a ordem do tempo, ele não pode lidar, mas o mundo anda tão confuso, tão desconcertado, tão pleno de mentira e de erro, que parece que dele Deus se esquece. Casos, opiniões, natura e uso, ou seja, natureza e costumes, fazem que nos pareça dessa vida que não há nela mais o que parece, ou seja, parece que a vida não tem sentido, ela está toda invertida, toda de cabeça para baixo. Qual é a diferença desse tema para o tema das mudanças constantes? A diferença é que nas mudanças constantes, que foi o primeiro tema que nós vimos, né, o mudam-se o tempo, mudam-se as vontades, você tem a constatação de que o ritmo da natureza não é mutável e o ritmo do homem não segue os mesmos passos da natureza. Aqui, além de não seguir, ele segue passos inversos, errados. Né? Ele segue os passos da mentira, segue passos para prejudicar ao outro. A ação humana deliberadamente prejudica outros homens, e esses outros homens, esses que são prejudicados, são os bons. Por isso, o desconcerto do mundo. Entendidos aqui os três grandes temas de Camões? Sim? Bom, agora eu separei para vocês mais 4 sonetos, que são sonetos clássicos, e vou analisá-los com vocês, falar um pouquinho de cada um deles. Então, eu coloquei na sequência 180 a 35, juro que a ordem decrescente não foi proposital. Mas o primeiro texto que eu trago, ele faz parte do ciclo de Dinamene. E aí tem a questão da fofoca literária. Momento TV Fama da literatura. No momento TV Fama da literatura, eu aumento, mas não invento. Diz a lenda, e digo lenda porque isso não é confirmado, o nome de Dinamene aparece na obra camoniana, mas diz a lenda que tio Camões estava vindo lá num barquinho, voltando a Portugal, com Dinamene, que era a mulher por quem ele era apaixonado e com quem ele supostamente deveria viver, ou desejaria viver. Só que no meio da tormenta, vinha lá o barquinho navegando, deu uma chuva, o barco ia naufragar. E aí Camões tinha os originais dos Lusíadas na mão e a Dinamene na outra. Só que ele teve um dilema. Ou você salva os Lusíadas, ou você salva a Dinamene. Por azar da Dinamene, ela morreu. Para nossa sorte, os Lusíadas sobreviveram. Ele decidiu salvar a obra. Isso não é confirmado, mas, de qualquer forma, é uma história que apimenta um pouco a biografia do Camões. Ele deixou a mulher amada morrer para salvar os Lusíadas. Vamos lá. Quando de minhas mágoas a comprida imaginação os olhos me adormece, em sonhos aquela alma me aparece, e para mim foi em sonhos nessa vida. Então, comprida imaginação seria uma longa evocação, uma longa imagem, ou seja, quando ele adormece, quando ele dorme e toma o lugar dos sonhos, o plano principal,
aparece a alma de Dinamene, a alma da mulher que ele amou e que já está morta, da mulher que morreu. Lá numa soidade, que seria um lugar isolado, uma soledade, tá? Se a gente fosse pensar numa palavra mais atual, lá numa soledade, onde estendida a vista pelos campos de Salesse, corro para ela, e ela então parece que mais de mim se alonga compelida, ou seja, nesse lugar vazio, né, nesse lugar onde as pessoas vivem sós, quanto mais ele corre para ela, mais parece que ela obrigatoriamente se afasta. Claro, porque ela está morta, ela é um sonho, então aquele encontro não pode mais existir. Quando ele a vê e quer chegar perto, ela se distancia. Brado, ou seja, grito. Não me fujais, sombra benina, sombra boa, sombra bondosa, né? Boa lembrança. Ela, os olhos em mim com um brando pejo, um certo retraimento, como quem diz que já não pode ser, torna a fugir-me. E eu gritando, Dina! Antes que ela diga amém, alardo e vejo que em um breve engano posso ter. Ou seja, ele vê que naquele breve engano, aquele breve sonho, é o único momento em que ele pode ter a mulher amada que já está longe, que já faleceu. Depois nós temos o soneto número 80, que para quem quer acompanhar na apostila está na página 9, primeira coluna, em que ele traz uma racionalização em relação à pessoa amada perdida, né? Veja que o poema de Dinamene, ele tem, o primeiro que a gente leu, ele mostra um certo desespero. O segundo, que embora a tradição atribua, impute como também atribuído, também feito por base da lembrança de Dinamene, ele tenta racionalizar a morte, ele tenta entender essa morte e não sofrer tanto com ela. Veja, alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. Então, aqui nas duas estrofes, ele tenta dizer, bom, ela morreu, ela não está mais aqui, ela está no céu, ela está no eterno, e eu aqui sozinho triste, nós estamos separados. E aí o alma minha gentil, essa apóstrofe, esse clamor, é a própria Dinamene. Você que está longe, por favor, não esqueça do amor que eu tive por você. Lembre-se da pureza desse amor, lembre-se de mim onde quer que você esteja. E no caso dele, o céu, né? A crença da época. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa, sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Então, ele racionaliza a própria morte a morte da amada e deseja, se ele merecer a morte, ele não está dizendo que ele quer morrer para aliviar o sofrimento agora. Ele diz o seguinte, olha, você que está no céu, se você perceber que eu posso merecer ir para aí também, quer dizer que eu já tenha passado dor e mágoa suficiente aqui na Terra, por favor, pede a Deus, o mesmo que encurtou a sua vida, que me leve também para que a gente possa se encontrar nessa outra dimensão. Mas percebam que aqui não tem aquele sofrimento, aquele grito desesperado, aquele reencontro. Não, aqui é uma coisa assim, bom, ela morreu, ela está longe, eu estou sofrendo. Se lá de longe ela perceber que eu também tenho merecimento de estar lá, porque eu já sofri tudo o que precisava, ela peça a Deus, e quando Deus conceder, eu também morro, e juntos nós ficaremos. É isso. O próximo soneto, que é o soneto número 30, ele está na página 8, para quem quiser acompanhar, está exatamente ao lado do Transforma-se Amador na Coisa Amada. É o soneto que está na segunda coluna. Esse soneto é interessante porque ele parte de uma citação bíblica. E citação bíblica? No Gênesis, que é o que conta, né, do capítulo de toda a criação, no capítulo 29, você tem a relação entre Jacó e Labão. Jacó, sobrinho, né, de Labão, primo distante, queria se casar com uma das filhas de Labão, só que ele era apaixonado por Raquel.
Entretanto, a tradição da época dizia que a filha que deveria ser dada em casamento era a mais velha, e a mais velha era Lia. E ele desejava Raquel, então digamos que Labão tenha feito uma troca. Ok, você quer Raquel, então você vai ter que me servir por 7 anos como pastor. Ele faz isso, só que na noite de núpcias, ele entrega Lia. E aí o Jacó fala, escuta, Labão, mas por que Lia? Não, e aí ele fala, não, mas você vai ter que me servir mais tempo. E ele serve mais 7 anos. Então, o que Camões faz com esse soneto? Ao falar dessa servidão de 7 mais 7 mais 7 mais 7 anos de Jacó a Labão, ele se coloca também, a voz lírica se coloca como dizendo, olha, se eu pudesse, eu também serviria os anos que fossem necessários para ter esse amor. Porém, a vida é curta e pode ser que isso não dê certo. Pode ser que eu morra antes de consumar esse desejo de estar com a pessoa amada. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Aqui está na grafia portuguesa ainda, né? Então, veja, ele servia Labão para querer Raquel. Portanto, ele servia Raquel. Labão era só um meio ali, digamos, quem atrapalhava. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, no lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se não a tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Então, aqui é exatamente o que eu disse. No final é a colocação do eu lírico, baseado na história bíblica, na história de Jacó servindo a Labão, desejando Raquel, mas tendo Lia. Ele se coloca dizendo, metaforicamente, que faria a mesma coisa. Se pudesse, faria a mesma coisa para servir, para estar junto da mulher amada. Aqui ele sai um pouquinho dos temas tão, digamos, tradicionais da poesia, porque ele metaforiza essa questão do amor. Mas é interessante ver como ele traz essa relação, né, dessa relação da história bíblica com a atualidade, falando desse servir para conquistar o amor. Por fim, eu termino com o soneto número 5, esse soneto está na página 7, é o soneto mais conhecido de Camões, eu imagino, que é o amor é fogo que arde sem se ver. É um soneto que traz vários paradoxos, né? Como eu expliquei para vocês no começo dessa aula, paradoxo é aquilo que é contraditório, não basta ser contrário. Contrário é antítese, mas os contrários convivem. Então, bem e mal, claro e escuro, certo e errado, vida e morte. Agora, quando eu tenho amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, ele está falando de paradoxos do sentimento. Veja, na matéria, todo fogo que arde é visível, ou pelo menos assim se achava. Toda ferida que dói se sente. Você não tem como ter uma dor, uma ferida aberta e não sentir. Você não pode estar contente e triste ao mesmo tempo. Não pode sentir uma dor que não dói. Então, ele fala dos paradoxos do amor, que é um sentimento que provoca dores, provoca tristeza, provoca lágrima, mas que, ao mesmo tempo, é um sentimento indispensável ao humano. E ele segue dizendo, é um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. Veja, cuidar que ganha em se perder, por exemplo, para você ganhar a ideia, você perde a forma, para você ganhar a eternidade, você perde a vida. Então, esses paradoxos têm as explicações aqui. Quando ele diz é querer estar preso por vontade, preso ao sentimento, né? Você escolhe. Você fala, mas eu não escolho o amor. Não, escolhe sim, porque você escolhe também sair dele. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. E quem é o vencedor? Quem é quem nos mata? Não é o outro, não é a pessoa amada. Não é a pessoa amada que venceu e me causa essa tristeza, esse peso, essa morte. Não, é o próprio amor. É servir o sentimento. Então, aqui, servir a quem vence o vencedor, o amor vence a ferida,
vence o fogo, vence a dor, vence a tristeza, vence a alegria, vence a solidão, vence o contentamento, vence o se achar e vence o se perder. Ele nos mata, mas nós somos leais a ele porque ele é necessário. E é justamente a pergunta que ele faz na última estrofe. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Ou seja, como as pessoas podem querer amar diante de tantas contradições? Porque apesar de tudo isso, o amor faz parte da essência humana e deve ser trabalhado na passagem da forma para a ideia. O amor que não se vê, mas o amor que se sente e no sentimento chega à perfeição. Ufa! Pessoal, em cima. Perguntas, por favor. Obrigado, Rosângela. Alguém tem perguntas? Diga, André. Pode digitar a sua pergunta que eu estou olhando aqui e já respondo. Wendel, que poliglota você. Muito good. Muito obrigado. Muito thank you. Eu vou fechar aqui o PowerPoint para vê-los. No vestibular, a comparação entre Camões e alguma ideia filosófica fica restrita a Platão? Andrei, depende. Por que depende? Porque vai depender do texto que eles colocarem. Eles podem trabalhar a questão aristotélica também da mímese. É possível. Vai depender fundamentalmente do texto. Eles não vão colocar a questão filosófica em Camões à toa. Dificilmente se trabalha a poesia apenas na teoria. Então, vai ser aplicada a algo. E aí eles vão pedir a relação a partir do texto. Guilherme Orita, tem uma pergunta também, por favor. Apóstrofe. Então, vamos voltar aqui a um dos sonetos para você entender. Apóstrofe é uma espécie de evocação, quando ele chama alguém, quando ele coloca um vocativo no soneto, tá? Então, quando você tem lá, alma minha gentil que te partiste, eu estou procurando para compartilhar com vocês. Aqui. Vou colocar no compartilhamento de novo para vocês verem. Guilherme, olha lá, tá vendo aqui quando eu tenho alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente. Esse apóstrofe, essa figura de linguagem de chamamento. Alma minha gentil que te partiste, é quem ele está chamando, é quem motiva o poema. Entendido? Se esse slide vai ser encaminhado para a gente, Beatriz, o vídeo vai ficar disponível depois. Vocês vão poder assistir a aula. Isabela pode fazer sua pergunta. Natan, o amor perfeito para ele era aquele de exaltação ao amado ou à amada, ou estou enganado? Na verdade, quando ele fala transforma-se o amador na coisa amada, isso independe de sexo. O amador é quem ama, né, de quem se inicia o amor, e a amada é a pessoa que recebe. Não quer dizer homem ou mulher, é uma constatação universal. O amor perfeito é o amor-ideia. Ele pode partir tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem, mas se transformado em ideia, se sublimado, se deixando a parte física, ele se torna um amor perfeito. Mesmo com todas as mudanças no momento em que ele viveu, as influências de Camões são cristãs, ele traz referência cristã, ele traz referência bíblica, sim, quando você vê ali nos 7 anos de pastor Jacó Servia, mas Camões também trabalha com o paganismo. Se você olhar na apostila, deixa eu ver aqui a página, tem um soneto que fala disso. Só um minutinho. Na página 15, Isabela, tem um soneto que fala de Hércules, de Aquiles, fala de figuras mitológicas.
E o paganismo em Camões, ele aparece muito na épica, né, nos Lusíadas, porque você tem a batalha com o deus do mar, você tem os deuses que conspiram a favor e contra os portugueses. Então, o paganismo ele aparece muito mais na epopeia, na épica. Na lírica, ele aparece pontualmente. Posso explicar o verso heróico? Posso. Vou voltar lá para vocês verem. Então, vamos lá. Vou pegar o primeiro verso aqui para você entender, tá, Guilherme? Se dizem fé o amor que é sede tua. Então, vou metrificar. Ó. Se dizem fé do amor, aqui eu junto, porque eu falo fé o amor, né? Na hora de falar eu não tenho pausa. Que há sede tua, porque eu não falo que há. Então, eu tenho essas duas junções e eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque tua é tu, a. É paroxítona. Então, eu termino de contar na última sílaba tônica. O que me diz o verso heróico? Eu tenho que ter a 10ª obrigatoriamente e a 6ª também tônica. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bateu? Bateu. Porque em amor, mor é a sílaba tônica, que está exatamente na 6ª sílaba do verso, e a outra tônica obrigatória é a 10ª e última. Então, isso é o verso heróico. Você vai perceber que aqui na metrificação que eu fiz, todos os versos têm um azulzinho na 6ª sílaba, porque em todos a 6ª é tônica. Então, tris é a tônica de tristes, as é a tônica de áspero, nhar é a tônica de banhar, do verbo, tá? Então, 6ª sílaba tônica e 10ª, porque obrigatoriamente é a última tônica do verso. É isso que é o verso heróico. É o verso de 10 sílabas poéticas, com tonicidade na 6ª e na 10ª obrigatoriamente. Audrey, pode explicar sobre a base filosófica de Aristóteles de novo? Posso, deixando claro que a base de Aristóteles que é usada para os clássicos, tá? A filosofia de Aristóteles é muito maior do que isso. Então, quando o Aristóteles diz que a arte é mímese, mimetizar, o que é a mímese em relação à arte? A mímese e a arte, ela deve captar a essência do mundo, ou seja, a arte ela não deve buscar só a beleza da forma, ela deve buscar primeiro a ideia, o âmago, o profundo do ser, o profundo dos sentimentos, o profundo das ideias. O artista é aquele que entende essa essência, que entende essa ideia e a mimetiza, ou seja, ele consegue dar forma a essa ideia e transformar essa ideia em algo palpável, em algo compreensível. Entendeu o que é a questão da mímese, Audrey? Antologia, Gabriele, antologia é uma coletânea de poemas. E, na verdade, assim, quando eu coloquei antologia de Camões, é porque eu não posso, os sonetos são mais de 100, a apostila de vocês deve trazer uns 20, e eu consegui trabalhar 7 dentro do tempo. Então, toda vez que você tiver o nome antologia, significa coletânea, significa que do todo eu reuni uma parte. Mais perguntas, pessoal? Enquanto vocês encaminham mais perguntas, se houver, eu já quero deixar um convite ao pessoal da coordenação, se eu trocar o horário, mas eu acho que não, porque está bem anotadinho aqui. No sábado, nós teremos mais uma obra literária comigo, teremos Angústia, do Graciliano Ramos, das 15 às 16h40, tá certo? Então, vai ser uma análise mais longa, análise de obra da FUVEST. Quantos sonetos são cobrados no total, Guilherme? Espera um pouquinho que agora você me pegou. Eu tenho a lista aqui, mas exatamente o número eu vou ter que dar uma olhada. Mas se você entrar no site da Unicamp, você pode baixar essa lista, tá? Você tem, como são sonetos em domínio público, porque Camões já morreu há mais de 100 anos, obviamente, você consegue baixar todos. Deixa eu procurar no site, porque de cabeça, não sei não. Mas acho que no total devem ser uns 100, mas claro que não vão cair todos. Tá, mas é só você olhar no site da Unicamp, da Unicamp não, da Convest.
e a Comissão dos Vestibulares da Unicamp. Eu vou colocar aqui no chat, você vai digitar www.conveste, com M, porque é de Comissão para o Vestibular, .unicamp.br, e aí lá você vai procurar a lista de livros, quando aparecerem Soneto de Camões, você clica que ele vai te direcionar para um link onde tem todos. Não, os sonetos são curtos mesmo, Wendel. Essa é a característica do soneto. A gente está lendo sonetos inteiros. Como eu disse, o soneto ele tem 14 versos divididos em 2 quadras e 2 tercetos. Soneto sempre assim. Certo, pessoal? Já estouramos um pouquinho o tempo. Agradeço muito a vocês. Fiquei feliz demais que tivemos mais de 100 pessoas no total. Diga, Patrick, pergunta. Obrigado, gente. Até sábado. Patrick, você quer fazer pergunta? Pode mandar. Perguntar a pronúncia do alemão é sacanagem, não sei. Natan, como eu faço para ser belo com você? Nasce de novo. Nessa não vai rolar. Boa noite, gente. Obrigado mesmo. Obrigado por terem acompanhado. Espero que vocês tenham curtido. E espero vocês no sábado, das 15 às 16h40, para a gente falar de angústia. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado. Foi muito legal estar com vocês e até sábado.